Olha, a eleição presidencial desse ano será a primeira do século a não ter mulheres nas principais chapas. No entanto, elas estarão sim no entorno das campanhas, nos palanques para o fortalecimento da imagem dos candidatos, na tentativa de diminuir a resistência do eleitorado feminino. Todos os números, essas avaliações, Janaína Camelo, direto de Brasília, trazendo os detalhes. Janaína. Pois é, Tiago, é muito diferente o cenário, né, do que a gente viu ali nos últimos anos em eleições presidenciais, em eleições gerais. Chapas ali presidenciais, as principais, majoritariamente masculinas, né, sem uma representatividade feminina, nem na cabeça de chapa, nem como candidata a vice-presidente da República. Tinha uma expectativa, pelo menos com a chapa de Flávio Bolsonaro, que tinha aquela expectativa de que ele anunciasse uma mulher como vice, como, por exemplo, Tereza Cristina, ou mesmo Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, mas isso acabou não acontecendo. Todo mundo foi pego de surpresa ali com o anúncio de Alfredo Gaspar na chapa, sendo candidato como vice com Flávio Bolsonaro. Então, todas ali as chapas presidenciais majoritariamente masculinas. Mas tem essa promessa, Tiago, que nas próximas semanas, pelo menos, então, da campanha ali, nos palanques, aí sim, tenham mulheres. Por exemplo, na chapa ali de Flávio Bolsonaro, do PL, com Damares Alves, com a própria Daniela Marques e também com Michele Bolsonaro. O presidente Lula também nessa intenção ali com relação aos estados, né, a deputados federais também de se aproximar bem mais ali do público feminino. No caso de Renan Santos, por exemplo, a coordenadora de campanha é uma mulher. Agora resta saber para qual caminho vão ser direcionadas o público, o eleitorado feminino vai ser direcionado, vai escolher ali qual presidente vai votar, porque é importante lembrar, né, Tiago, que o eleitorado feminino responde por mais da metade de todo o eleitorado brasileiro. Tiago. Pois é, são dados que a gente vai traduzir aqui também, Janaína Camelo, até daqui a pouquinho. A gente lembra agora quais foram as últimas mulheres presentes em chapas importantes nas campanhas eleitorais aqui no Brasil. A gente acompanha agora os dados que chegam aqui no nosso telão. Mulheres titulares ou vices nas chapas presidenciais, que foram candidatas à presidência da República e também ou compuseram chapa. Heloísa Helena em 2006, Dilma Rousseff, que foi presidente de 2010 a 2014, depois ganhou a reeleição e seguiu até 2016, quando sofreu impeachment. Marina Silva também foi candidata à presidência da República em 2010. A gente segue aqui acompanhando os números da projeção que nós fizemos aqui, a explicação 2010, 2014 e 2018. Ela foi candidata 3 vezes. Luciana Genro em 2014 e Simone Tebet em 2022. Depois ela perdeu a eleição e aí acabou indo para o governo do presidente Lula. Candidatas a vice-presidente. Rita Camata foi vice na chapa de José Serra, lá em 2002. Manuela Dávila foi vice de Fernando Haddad em 2018, depois Cátia Abreu, 2018 também. Ana Amélia Lemos, 2018. Suelene Balduino, 2018. Mara Gabrilli, que é senadora, foi da chapa em 2022, e Ana Paula Matos em 2022 também. Então são essas as mulheres que tiveram algum protagonismo nas eleições dos últimos tempos, mas agora não temos mais nenhuma nas principais chapas que concorrem à presidência da República nesse caso. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo e também a Dora Kramer, já vou ouvir o Cristiano Vilara também. Ô Dora, num momento em que se esforça, que tem regras para incentivar as mulheres a concorrer nas eleições, a ter chapas femininas nas eleições, e aí vem esses números e derrubam tudo isso. Por que, Dora Kramer? Tiago, eu tenho uma posição assim, muito específica com relação a isso. Por exemplo, dia 8 de março, acho péssimas aquelas manifestações de flores e bombons e dizer que as mulheres é que mandam, é mentira, né? Aí você faz isso no 8 de março, mas na prática é mentira. Na política, igualdade haverá quando a gente não precisar fazer esse tipo de pontuação. Que faltam mulheres aqui, meu Deus, cadê as mulheres? Quando isso não for uma questão, e vai demorar, porque as coisas demoram, as coisas são devagar, mas aí sim haverá
igualdade. Agora, nas chapas presidenciais, de fato, não tem a presença de mulheres, tem uma mulher, Samara, me lembro bem, mas que não faz parte daquele pelotão mais significativo. Agora, justiça seja feita ao candidato Flávio Bolsonaro, ele tentou, e por uma questão de falta de aliança partidária, ele não pôde incluir as mulheres que ele considerava relevantes, né? Porque havia mulheres do partido deles, mas que não eram, assim, relevantes. Então, isso não foi possível. Agora, há várias candidatas ao Senado, muitas, a chapa no DF, no Distrito Federal, Michele Biaquice, São Paulo, com a Simone, e a Marina Silva, enfim, tem várias, muito mais do que já houve. Eu me lembro que a senadora Eunice Miquiles foi a primeira mulher no Senado, lá no governo Figueiredo, a ministra de Educação, cujo nome agora me foge, foi a primeira mulher no Ministério, Maria Esther de Figueiredo Ferraz, algo assim. Então, essas coisas vão evoluindo. Importante também que essas pessoas que formem governo, quem ganhar o governo, que tenham essa presença feminina. A gente viu a Daniela Marques agora há pouco tempo aí, falando, comandando a banda, está com a maior pinta de repente, que vai comandar a Fazenda se Flávio Bolsonaro for candidato, for eleito. Agora, isso não impede também os escorregões machistas, né? Porque os candidatos até se esforçam, porque nós somos 52,84% do eleitorado numa evolução crescente, tá? De 10 anos para cá, eu acho que em termos relativos, mais 10 milhões, se eu não me engano, de mulheres entraram aí nesse eleitorado. Agora, os escorregões acontecem toda hora. É o Flávio dizendo que cria filhas para serem cuidadoras dele, depois ele dizendo que a Michele se atrita com ele porque está insegura, o presidente Lula lançando sua candidatura numa convenção sem o discurso de nenhuma mulher, sendo com a presença de mulheres relevantes ali, como as já citadas Simone Tebet, Marina Silva e Benedita da Silva estavam lá. Ele precisou chamar a mulher dele para falar no improviso, meia hora, meia dúzia de palavras, ficou com a maior cara de remendo e só ressaltou a falha do evento. E isso acontece toda hora. Eles tentam, até se esforçam, fazem gestos, mas é como eu digo uma coisa, que o machismo é um bicho incontrolável. Ele fica dormindo quando a vontade é consciente. Aí, de repente, ele acorda e mostra que tem vida própria. Nem com regras, né, que incentivam as candidaturas, né, Denise? Exatamente, Thiago, porque tem que ser pelo menos 30% das candidaturas tem de ser de mulheres. É um máximo de 70%, considerando o sexo, portanto, as mulheres têm de ser no mínimo 30%, e a gente já viu muitas fraudes dos partidos para poder cumprir essa exigência. Agora houve até um acordo com o TSE para evitar que ocorram problemas em relação a essas participações mínimas. Então, a gente vê que mesmo as mulheres tendo a maior parte do eleitorado, ainda tem dificuldade de se formar uma base de candidaturas. Os partidos não buscam, não dão um espaço também para novas candidaturas, a não ser que sejam pessoas que despontem aí, que fiquem conhecidas por conta própria, pelo espaço profissional que vão ocupando, não com formação mesmo na política. A gente vê a preferência, inclusive, dos pais para seguirem com os filhos na política, com algumas exceções, claro, que nós temos também. E agora a preocupação dos candidatos em dar espaço para a mulher, em defesa, tem muito a ver com isso, é conquistar esse eleitorado. Talvez até esse esforço todo de Flávio Bolsonaro para trazer uma mulher para a chapa dele não deu certo, mas os homens ainda estão devendo esse espaço, ou as mulheres têm de conquistar também. Eu acho que tem as duas mãos nesse sentido, e representatividade, eu acho que a gente sempre vai lembrar do Supremo Tribunal Federal. Sim. Temos uma única mulher que logo pode se aposentar, e aí seria o STF totalmente formado apenas por homens. Pois é, Cristiano Vilela, é interessante ouvir a Denise, ouvir a Dora nessa discussão, e você como homem das leis, né? Adianta incentivar, não adianta? A própria Denise falou das fraudes, né, como nós tivemos, as laranjas, pessoas que não sabiam absolutamente nada, mas o nome dela entrou em registro, em partido.
Eu vejo que adianta sim, Tiago. É inegável que há um avanço em relação ao que se tinha anos atrás. A Dora lembrou bem de casos do início dos anos 80, da primeira senadora, da primeira ministra. São fatos realmente que 40 anos atrás era uma grande novidade e hoje, apesar de termos um número muito menor de mulheres, mas já temos aí realmente um contingente mais significativo. Não é mais novidade nenhuma termos uma mulher num cargo estratégico. O que eu vejo que caberia talvez um incentivo maior e uma atuação mais efetiva por parte da justiça e por parte dos partidos políticos é para catalisar esse processo, para fazer que esse avançar ele não demore tanto, até porque se demorar, se seguir nessa toada, nós vamos ter a igualdade entre homens e mulheres até daqui 30, 40 anos. Eu vejo que catalisar esse processo faria bem para a nossa política e esse avançar, que já é existente, poderia ser comemorado de uma forma mais rápida.